O que é o direito, afinal? Olha, parece uma pergunta bem simples, né? Mas a resposta, na verdade, já tirou o sono dos maiores pensadores por séculos. Nesta nossa análise, a gente vai mergulhar fundo e tentar ir além do óbvio para desvendar qual é a verdadeira essência por trás do pensamento jurídico. Ok, vamos começar com a ideia mais intuitiva de todas. A que primeiro vem à cabeça. A lei é basicamente uma ordem, um comando que a gente simplesmente não pode recusar, certo? Uma espécie de ameaça poderosa que paira sobre nós. Só que essa noção leva a gente para um beco sem saída, um problema clássico. Pensa só, um assaltante chega e diz, a bolsa ou a vida. Isso é um comando e vem com uma baita ameaça. Mas será que uma lei, tipo a que manda pagar impostos, é realmente a mesmíssima coisa? Bom, essa é a base da famosa teoria do comando, de um jurista chamado John Austin. Para ele, era exatamente isso. O direito é o comando de um soberano, um superior, que tem o poder de aplicar uma sanção, ou seja, um castigo, um mal, se a gente desobedecer. Ponto final. E aqui, que essa teoria começa a fazer água. Porque se a gente aceita que o direito é só um comando com uma ameaça, o que de verdade diferencia o cobrador de impostos de um assaltante? No fim das contas, os dois estão exigindo o nosso dinheiro sob a ameaça de consequências bem ruins. É que existe uma distinção crucial aqui. Uma coisa é ser obrigado a fazer algo, como quando alguém aponta uma arma. Isso é um estado psicológico, puramente baseado num medo. Agora, outra coisa, bem diferente, é ter uma obrigação, como a de pagar impostos. É um dever que existe, não importa o que a gente sinta ou se tem uma ameaça ali na nossa frente. Então, a gente chega no ponto-chave. O assaltante nos faz sentir obrigados pela força, pelo medo. Já a lei nos dá uma obrigação. E essa pequena mudança de palavras, na verdade, muda tudo. Ela mostra que o direito é muito mais do que só força bruta. É um sistema complexo de deveres. Certo. Se o direito não é só uma ameaça, o que o torna tão especial então? A resposta, ao que parece, está numa forma de pensar muito, muito particular. Alguns chegam a chamar de a razão artificial da lei. E olha, essa ideia não é nem um pouco nova. Lá em 1628, um jurista inglês, Lord Coke, já dizia que o direito tem uma razão artificial. O que ele queria dizer com isso? Que a lógica jurídica é diferente. Ela não é a mesma racionalidade que a gente usa no dia a dia. É um método de pensar com regras próprias. E isso nos traz direto para as faculdades de direito hoje em dia. Elas vivem dizendo que a principal missão não é só decorar um monte de regras. Não, é treinar os estudantes para pensar como um advogado. É, na prática, um treinamento para essa tal razão artificial. Mas aí vem a parte estranha. E se pensar como um advogado significar, muitas vezes, escolher não fazer o que parece ser a melhor coisa a se fazer naquela situação específica? Parece totalmente contraintuitivo, né? Vamos pensar no cenário prático. O limite de velocidade numa rua é 20 km por hora. Mas a estrada está vazia, o tempo está perfeito e quem dirige é um motorista excelente. A velocidade ótima, a mais racional ali naquele momento, talvez fosse 30 km por hora. Então, por que raios alguém deveria obedecer a uma regra que parece ser a decisão errada naquele instante? E aí está a grande surpresa do raciocínio jurídico. Ele, com frequência, exige que a gente ignore os detalhes específicos de um caso para poder defender uma regra geral. O foco não é a solução perfeita para este caso, mas sim uma solução que funcione de forma consistente para a maioria dos casos. Aquele mesmo Lord Coke resumiu isso de um jeito brilhante. É melhor sofrer um dano que se restringe a uma pessoa do que uma inconveniência que possa prejudicar a muitos. Ou seja, às vezes um resultado que parece injusto num caso individual é o preço que a gente paga para manter um sistema que seja justo para a maioria na maior parte do tempo. Toda essa tensão nos leva, claro, a outra pergunta gigantesca. Qual é a relação entre direito e moral? Porque, vamos ser sinceros, às vezes seguir a lei pode parecer a coisa moralmente errada a se fazer. Essa tal razão artificial que a gente acabou de ver ajuda a explicar isso. É por causa dela que uma lei pode ser perfeitamente válida dentro do sistema jurídico e, ao mesmo tempo, parecer para nós algo moralmente bem questionável. Então, como é que essas duas coisas se conectam de verdade? Existem basicamente 3 grandes teorias competindo para explicar isso. A primeira é a tese da vinculação. Ela defende que direito e moral estão, no fundo, ligados de forma ineparável.
O direito seria o código moral mínimo para a sociedade não desmoronar. Para essa visão, se uma lei não é moral, ela nem é válida. A segunda teoria é a tese da separação, que é o oposto completo. Ela diz, não, direito é uma coisa, moral é outra. A validade de uma lei vem do próprio sistema, de como ela foi criada, e não de um código moral. Uma lei pode ser válida, sim, mesmo que todo mundo ache ali moral. E aí temos a terceira, uma visão intermediária, a tese do mínimo ético. Ela sugere que, sim, existe um ponto de encontro, uma sobreposição importante entre direito e moral, mas que a maior parte das leis é, na verdade, amoral. Ou seja, elas não têm nada a ver com julgamentos de certo e errado, são só regras práticas. No fim das contas, o que tudo isso nos mostra é que o grande objetivo do sistema jurídico, muitas vezes, não é encontrar a justiça perfeita em cada caso isolado. O objetivo maior é criar um sistema que valorize a estabilidade, a previsibilidade, um sistema que limite as decisões arbitrárias de quem está no poder. E isso nos deixa com uma última pergunta, uma provocação para a gente pensar. Essa razão artificial do direito, ela é um escudo, algo necessário que nos protege do caos e do poder sem limites? Ou será que às vezes ela se torna uma jaula, que nos impede de alcançar a verdadeira justiça num caso concreto? Fica aí a reflexão.